Nesta fase do processo, os advogados de defesa procuram a todo custo convencer o juiz da causa de que os seus constituintes são inocentes. Durante as audições, o Ministério Público clarificou a dúvida em sede do processo penal que a carta de José Eduardo dos Santos, enviada na altura ao Tribunal Supremo, através da qual assume a autoria da ordem para a transferência dos 500 milhões de dólares para Londres, o Ministério Público alegou que o documento não tem qualquer idoneidade probatória. Para o advogado de defesa do ex-governador do Banco Nacional de Angola, Sérgio Raimundo, este pronunciamento do Ministério Público prova mais uma vez o tipo de justiça que o país tem. É mais uma razão, né? Desvalorização por quê? Ele está vivo, ele está aí. Se alguém tiver dúvida, pergunte a ele se aquilo que está lá escrito é ele que escreveu. Isso demonstra claramente como é que as coisas funcionam em Angola. A não sabor do vento de cada dia, né? Porque essas mesmas pessoas, se José Eduardo fosse o Presidente da República, não estariam a falar as baboseiras que estamos a ouvir aqui. Mas como hoje já não é Presidente da República, as pessoas já têm coragem de falar assim. E muitas delas até foram nomeadas pelo José Eduardo dos Santos, não foram por mim. As alegações orais, face do processo em que a defesa e a assistência apresentam os seus últimos argumentos de razão sobre o caso, o Ministério Público pediu em sede deste julgamento no Tribunal Supremo a condenação dos réus Walter Filipe e António Manuel de uma pena não inferior a 10 anos e para José Filomeno dos Santos e Jorge Gaudês uma pena não inferior a 7 anos de prisão. Sérgio Raimundo pede coerência do Ministério Público e alega que não basta a todo custo sustentar a acusação. É preciso provas para justificar o pedido de condenação aos réus. O nosso Ministério Público, infelizmente, toda a gente conhece que tipo de justiça que nós temos no país, né? O Ministério Público quer sustentar a todo custo a sua acusação, mas não basta dizer que quer 10 anos, é preciso fazer prova disso. E nós, nas nossas alegações, portanto, também apresentamos os nossos argumentos, para demonstrar claramente que aqui não há provas nenhumas de que o meu constituinte e outros praticaram os crimes de que vem acusado e pronunciado. Aliás, o Ministério Público erradamente continua a falar em conluio quando esse tribunal já decidiu que não há associação criminosa, né? E, aliás, a forma como se expõe publicamente que esse ato era ilícito, que a transferência é ilícita, não sei onde é que foram buscar essa versão, insinuando até que o Presidente José Eduardo dos Santos é o chefe da quadrilha. Não é? Então, o que eu tenho dito, se o Ministério Público é mesmo sério e tem coerência, então deve requerer a extinção do MPLA porque está a considerar o MPLA uma organização criminosa, até porque José Eduardo é o presidente emérito do MPLA. Recordar que a transferência era uma espécie de pagamento avançado para uma empresa criada pelos arguidos a fim de montar uma operação de financiamento para Angola no valor de 30 mil milhões de dólares. Retomou nesta terça-feira o julgamento do caso mediático 500 milhões de dólares que supostamente foi transferido para o exterior do país de forma ilegal. Isto em Londres. Sabe-se que o Ministério Público, durante as audições, pediu a condenação dos réus Walter Filipe e António Manuel numa pena não inferior a 10 anos. Para José Filomeno dos Santos e o empresário Jorge Gaudês, numa pena de não inferior a 7 anos de prisão. As imagens são de Francisco Ambrios, Luís Manuel, no Palácio da Justiça.